Tem se usado muito hoje em dia, André, a palavra genocídio. Tudo é genocídio agora, né? E, obviamente, o povo judeu entende muito melhor o que é. Infelizmente, entende o que é exatamente o genocídio. Se fala que o Bolsonaro é genocida, que o fulano é genocida, e é uma palavra que causa muita dor, né? Num povo que perdeu, assim... quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram no Holocausto? Judeus? 6 milhões, mas o Holocausto... 6 milhões? Mas o genocídio do campo de concentração... É que o Holocausto ele é particularmente uma característica específica que aconteceu só com os judeus, da forma que aconteceu, por isso que o Holocausto é algo específico que aconteceu com o povo judeu. Isso quem diz é o Museu do Holocausto em Jerusalém, que é a maior autoridade desse assunto. Mas a Segunda Guerra matou, de uma certa forma, nos genocídios da Segunda Guerra Mundial, 11 milhões de pessoas, né? Por que... qual é o sentido? Ainda existe muita gente que nega o Holocausto. Nega a existência, conspirações malucas de gente, obviamente, com certos problemas e tudo mais. Mas por que essa vontade que existe em diversas regiões de desvalorizar essa dor? Por quê? A palavra... Faz sentido o que eu estou falando? Faz total sentido. Eu sinto um pouco... Assim, você está muito bem, você é um cientista político, donos de comércio. O povo judeu é um povo que soube se virar, se juntou. Obviamente tem muita pobreza também espalhada pelo mundo. Não é um povo só bonança o tempo inteiro. Não, tem muitos judeus que precisam de ajuda. Mas um povo que tem um tino comercial, um povo que soube sobreviver. Aos que sobreviveram... Olha, veja o teu você veio de uma família de um cara que fugiu, ficou afundado na terra para poder... E você tá aqui. Então, assim, deu a volta por cima. Será que isso é uma afronta? O que é? Eu acho que a palavra genocídio foi genocide, né? Em inglês foi inventada, eu não lembro agora exatamente qual é o nome do cara, mas depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para poder trazer uma palavra para o que aconteceu na Segunda Guerra, e depois outros massacres foram considerados genocídios, como o genocídio armênio, que é muito importante as pessoas reconhecerem, cometida pelos turcos otomanos. Eu acho que... Eu estava conversando outro dia com uns amigos meus. Tem muita gente que tem teoria de conspiração. Você tem gente de todos os tipos, de todas as ideias. Então tem gente que é racista, tem gente que é preconceituoso, tem gente que é ganancioso, tem gente que não é. Então assim, tem gente que não acredita que o homem foi para a Lua. Tem gente que não acredita no World Trade Center. Tem gente que acha que os Estados Unidos implodiram o prédio, os prédios lá, né? Tem gente que não acredita no Holocausto. Não acreditar no Holocausto ou negar a existência do Holocausto é considerado uma atitude antissemita, né? Porque você está negando o Holocausto, o que mais você nega além do Holocausto? É a mesma coisa que falar que Israel não tem o direito de existir. Israel não tem o direito de existir. Mas peraí, você é contra os judeus terem um país? Então você tem um problema com os judeus. Não, eu sou contra todos os povos terem um país, eu sou a favor de uma ordem mundial única. Aí tudo bem, aí o cara é meio, sei lá, tá em outro planeta, tem outra realidade, ele não tem uma coisa com os judeus. Agora, se é só com Israel, mas ele não tem problema com a Jordânia, que é bem artificial, não tem problema com o Catar, que tem 300 mil habitantes e 1 milhão de quase escravos que moram lá trabalhando em regime semi-fechado, estão construindo os estados da Copa e tal. Então assim, você tem pessoas que acreditam em teorias de conspiração. E essas pessoas acham que não morreram 6 milhões e elas têm uma série de ideias pré-concebidas sobre os judeus, que parte delas tem a ver com o Protocolo do Sábio de Sion, que é aquele documento escrito na Rússia czarista para encontrar motivos pelos quais a Rússia naquela época passava por dificuldades econômicas. 1900 e bolinha, final do século XIX, começo do século XX, a Rússia pobríssima. Imagina empresas, indústrias tratando funcionários de uma forma completamente desumana, que gerou também sentimentos para acontecer a Revolução Soviética em 17, que é a Revolução do Proletariado, que é aquela galera que trabalhava, que não ganhava nada, e vivia num sistema meio que semi-escravo. Mas enfim, eles conseguem encontrar, eles tentam encontrar motivos para as desgraças que aconteciam lá. Então, os judeus sempre foram acusados ao longo da história de trazerem doenças, de acumularem capital, de criarem um capital,
de criarem organizações para dominar a política, de fazer lobby. E esse documento, essa cartilha, gera perseguição aos judeus. Então, até os dias de hoje, esses protocolos são usados para justificar ódio aos judeus. E é isso que acontece. Não que as pessoas conheçam esse protocolo, mas que você está falando do modus operandi. Exato. De quem odeia. Tem gente que leu e obviamente acredita, e tem gente que opera desse jeito porque escutou alguma coisa, mas faz parte do protocolo. Então, tem gente que fala que os judeus criaram uma indústria em volta do Holocausto. Não. Se os judeus se organizaram e os judeus se empenharam, a comunidade judaica mundial, em construir organizações que vão educar as pessoas e preservar a memória do Holocausto, e eles fizeram isso de uma forma bem feita, isso não é nada mal, isso é muito bom. Não tem que se desculpar por isso, né? Então, é isso que foi feito, né? Você tem vários museus do Holocausto ao redor do mundo que foram construídos com dinheiro privado das pessoas, né? Com eventual alguma ajuda governamental, mas assim, os museus são financiados por pessoas sobreviventes que acabaram tendo sucesso econômico financeiro em algum outro lugar depois que foram para algum outro lugar, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, etc. e tal. E isso serve para poder mostrar para a sociedade o que é os horrores de um sistema como o nazismo. Então, negar o Holocausto não é só uma ignorância, né? É racismo, é uma ideia assim, eu não tenho nenhum apreço pelo que aconteceu com os judeus. E eu volto para o início. E o que aconteceu com os judeus no Holocausto é único na história da humanidade. Pela forma como aconteceu, pela forma como foi executado isso, né? Sistema industrial em câmeras de gás durante tantos anos, em trens que socavam pessoas como se fossem gado. Não é que nunca socaram pessoas de outras nacionalidades. Os alemães que sobreviveram a Segunda Guerra, depois foram levados em trens também socados, muita gente morreu, mas eles não eram levados a campos de concentração para morrer em câmeras de gás. Sim. E por aí vai.